Boa tarde, o meu nome é João Pires Boa tarde, o meu nome é Eli Silva. e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Som da Fênix. E desde já queria agradecer todo o feedback que recebemos em relação ao episódio passado. Enviaram-nos diversas críticas positivas e construtivas que efetivamente recebemos com muito apreço. E hoje, para vocês, temos aqui um nome bastante sonante na secundária de Paredes, não é assim, Eli? Exatamente. O nosso convidado hoje é Mário Cruz, um jovem de 66 anos que exerce a sua profissão de professor de Filosofia e Psicologia há 44 anos. Tem também um negócio para além escola e tem uma caminhada de vida com bastantes episódios que nos vai contar alguns deles aqui hoje. Ahm, Antes de introduzir mesmo a sério, quero dizer que pessoalmente foi um dos professores que mais me marcou. Devido às discussões que tivemos, obviamente saudáveis, sobre diversos temas, como aulas de filosofia assim o requerem, também devido às suas histórias e formas de pensar que são bastante discutíveis, apesar de termos alguns ideais mais diferentes, ou não. Boa tarde, professor. Antes de Boa mais, tarde. bem-vindo ao nosso podcast. Bem-vindo. Está muito nervoso? Ou... Não, nada, não estou nada nervoso. É isso mesmo, é isso Conte-nos mesmo. um pouco de si, só para iniciarmos aqui. É assim, só tenho 45 minutos, não é para contar. Pois sou Pouquinho, não é? 66 anos, tenho 66 anos de idade, tenho 44 anos de trabalho como professor, dei aulas em todo o país, corri tudo, até que um dia aterrei em Paredes, ainda sem Paredes ter aeroporto, mas aterrei por influência de um professor que ainda lá está na escola. E, ao fim do primeiro ano ainda pensei na eventualidade de mudar para uma escola mais perto, mas passado um ano ou dois, enfim, fiquei encantado com a escola e, portanto, permaneci sempre aqui. Normalmente dava aulas à noite, portanto, durante os primeiros 20 anos, 15 anos talvez, em que dei aulas à noite, depois, entretanto, passei para dia e foi quando eu comecei a gostar de facto de dar aulas. Foi dia, porque os desafios são outros, os alunos são mais interessados, embora não pareça, parece muito que os da noite são mais velhos e tal, mas os da noite querem é passar porque estão num emprego, querem andar, não é? Querem andar, Exatamente. ter o 12º ano e tal. Faz todo sentido. Os de dia, embora muitos deles andem um bocado contra a vontade, na escola, etc., mas apanhámos um naipe muito grande. A escola secundária para eles tem muitos bons alunos, muito bons alunos. Aliás, nós já colocámos nas diferentes faculdades centenas de alunos e naquelas faculdades com precisam de notas melhores, como por exemplo Medicina, Engenharia Aeroespacial e tal, temos muitos alunos. Alguns já acabaram, há nomes sonantes já da praça, um neurocirurgião, por exemplo, que não vou estar a fazer publicidade, dizer nomes, que é aqui de Paredes, os pais moram aqui muito perto da rádio. E basicamente, pronto, foi isso. Tenho também uma participação no negócio de padaria e pastelaria, ao qual não dou muito apoio neste momento, porque pronto, desde que vim para dia tenho muitas solicitações da parte dos alunos, da parte da escola, desempenho várias funções, já fui coordenador do ensino noturno, diretor de turma, delegado, agora sou provedor do aluno, enfim, uma vida de muito trabalho com bons alunos no geral. E eu foco-me nesses bons alunos. E é um motivo de orgulho, sem dúvida. Bem, como aqui o meu parceiro sugeriu e disse, Exatamente. o professor é formado em Psicologia e Filosofia. É assim, eu sou formado, para ser correto, eu sou licenciado em Filosofia. Filosofia. Os licenciados em Filosofia também podem ser professores de Psicologia. Eu sinto muito mais à vontade em dar Filosofia, e é aquilo que eu faço. Eu acho que Psicologia dei no ensino noturno 4 anos, não recordo agora muito bem, mas basicamente Filosofia. Ok, e eu estou aqui curioso para perceber, essa paixão pela filosofia já vem desde pequeno? Como é que surgiu? Não, sou filósofo por acaso, sou filósofo acidental, não é? Sou como o espião acidental. Um dia dei por mim, estava na faculdade de Filosofia, por razão nenhuma, fui para Humanidades quando chegou àquilo que hoje é o 10º ano, 11º, Sim, não é? sim. Na altura chamava 6º e 7º ano, fui para Humanidades porque era para onde eu sentia que era o meu caminho.
Depois havia que escolher e fui para a filosofia. Como podia ter ido para outra coisa qualquer. Eu só comecei a gostar de filosofia verdadeiramente quando acabei o curso. Enquanto andei, fiz filosofia, que podia ter feito outra coisa qualquer. O que me deixou também curioso foi que o professor formou-se, como trabalha há 44 anos, e dessa profissão formou-se há 44 anos, mais ou menos. Exatamente. Não, há 43, porque eu no primeiro ano trabalhava e dava aulas. Ok, exato. Ou seja, foram os tempos mais antigos, não é? Em que a escolaridade não era obrigatória e muitas pessoas, se calhar da sua idade, tiveram que abandonar a escola para ir trabalhar por Sim, causa dos pais. todos os meus colegas de 7º ano, todos não, mas quer dizer, quase todos perderam-se por outros caminhos que não o ensino superior. E como é que foi a reação dos seus pais a querer deixá-lo estudar Esse problema não se colocava em Não minha se casa, colocava? não se colocava. O meu pai, embora não tivesse nenhum curso superior, etc., era uma pessoa culta, interessada, fundamentalmente interessada pela história do século XX e que motivou em mim um interesse muito grande pela história e, portanto, foi natural. Naturalmente fiz o 7º ano, antigamente chamado 7º ano, e fui para a faculdade. Não houve qualquer implicação, então, Desculpe, não houve qualquer implicação. não, absolutamente. Foi natural. Foi natural. Acabei faculdade. Exato. Pegando também no curso em si da filosofia, eu não estou ciente ao certo das saídas que o curso em si pode dar. No entanto, a área de educação era uma escolha que já trazia de antes ou surgiu naturalmente também? Também surgiu naturalmente. Eu percebi, quando fui para a filosofia, que a saída era para dar aulas. Eh, Era uma coisa. Eu tive muitos bons professores no secundário e, portanto, também saiu naturalmente. E como também não podemos esquecer que, de facto, não havia muitas saídas além Da educação, não da é? educação, não é? Da docência. Mas pode dizer que é apaixonado pelo que faz? Agora sou. Sente-se muito feliz e realizado Sou completamente apaixonado. pela Completamente pela apaixonado. educação? A prova disso é que eu tenho a idade que tenho. Eu já podia estar reformado, com todos os direitos, portanto, sem qualquer penalização, desde o dia 1 de março do ano passado. Ou seja, estou a trabalhar já há 1 ano e uns dias, vá lá, de borla. Porque enquanto eu trabalho, ele não tem que me pagar segurança social e não tem que pôr uma pessoa na minha vez. E eu dou aulas só pela simples razão que gosto de dar aulas. Aliás, tendo um aluno aqui como o Hélio, percebe-se perfeitamente. Foi, ele já sabe, já disse, e não é por estarmos aqui, porque já disse isto em várias circunstâncias. Eu não tenho a certeza da nota que ele tirou, mas lembro-me de lhe ter dito que a nota dele tinha a ver não com os testes eram um bocadinho fraquinhos, porque ele não estudava muito, mas era pela atitude aparentemente desinteressada nas aulas, mas ao mesmo tempo, quando tratávamos de discutir alguns assuntos que lhe interessavam, ele manifestava alguma veemência, algum sentido crítico, e isso para mim é o fundamental. Porque o meu objetivo não é que o aluno saiba muito sobre Kant, sobre Sócrates, o filósofo, claro. O resto, Não convém ser o o outro, resto não é? não convém. Pois, o resto enfim. Mas o que interessa é que tenha um espírito crítico. E eu estou aqui com 2 alunos, não é? Tu não foste meu aluno, ele foi meu aluno, da Escola Secundária de Paredes, que estão a fazer um trabalho espetacular, não é? Porque isto é trabalho, e Agradecemos. isto é Sim, cultura, sim, isto é agradecemos, cultura. E, exato. portanto, a Escola Secundária de Paredes só tem que estar orgulhosa de ter pessoas a trabalhar na área da cultura. Portanto, ou seja, eu consegui, não é? Eu ajudei, eu Sim, e os exato, outros, não é? exato. Eu e os outros, mas a escola ajudou isso. Ora, muito obrigado. Aliás, muito até obrigado. pensámos em si já para o segundo episódio, porque o professor realmente marcou nesse aspecto do espírito crítico e assim. Pois, isso E é achámos que é fundamental. até bastante interessante ouvir o professor, porque eu, como seu aluno, percebi que tem bastante espírito crítico, Sim, bastante, sem uma dúvida. opinião formada e que sabe discutir bem Os assuntos. os assuntos. Bem, pegando aqui, o professor disse, e eu agradeço, que os alunos da Escola Secundária de Paredes, enfim, são bons alunos e tudo mais. No geral. Mas, enfim, nós todos sabemos também, por vezes podemos ser umas pestinhas, não é?
E eu queria então São alunos, falasse- são alunos. Exato. E então eu queria que falasse da história mais marcante, mais caricata dos seus 43 anos de ensino. Oh, pronto, continuo a não ter, já não tenho 45 minutos, não é? Mas vou-vos contar só uma passada na escola secundária de Paredes. À noite, um aluno, ainda na escola antiga, houve um aluno que, por um motivo qualquer, eu disse, olha, vá lá para fora, vá apanhar ar, não é expulso da sala, portanto, Sim, é aquele. vá apanhar ar. Não é? Dá uma Assim, volta. não me chega chateio, para não lá. me chateio, porque estamos a falar de um homem que era quase da minha idade, ou um adulto, um homem de 30 anos, ou coisa assim. E ele foi-se embora, bateu a porta com uma força que eu não sei como é que a porta aguentou. Não é dos tempos modernos, senão a porta teria caído. Pronto, mas eu não liguei àquilo, continuei a aula e tal. Quando eu acabo a aula, eu saio da sala e para irmos para a sala de professores tínhamos que subir. E eu já vou no primeiro ou segundo grau e ouço um barulho e vejo um sujeito a correr, olhei e vi quem era, vinha atrás de mim e eu acelerei o passo sem dar a ideia que estava a fugir dele. Porque, quer dizer, se nos embrenhámos ali num bate-boca ou uma Exatamente. sapatada e tal, Exato. era mau para mim, era mau para ele, era mau para a escola, etc. E entrei na sala de professores. E ao entrar na sala de professores houve um professor que veio à porta e não o deixou entrar, porque ele vinha mesmo com a intenção de me agredir. Exato. Vinha mesmo com a intenção de agredir. E achei isso caricato. Depois, Caricato. processo disciplinar, essas coisas todas e tal. E a determinada altura, o tempo passou e eu sugeri pela pessoa que estava a fazer o processo disciplinar, disse, olha, se ele vier à sala pedir desculpa publicamente, esquecemos disto tudo, porque ao fim e ao cabo, o que é que Sim, interessa sim. isto? É Não uma interessa para atitude- nada, não interessa para nada. É verdade. Ele foi à sala, pediu desculpa E ficou tudo bem. e ficou tudo bem. Até hoje. Tudo bem, Não, até hoje. Sim, senhora. não se passa nada. Devo dizer que muito provavelmente não eram todos os professores que teriam essa atitude para com o aluno, mas... Quer dizer, nós Que- estamos... cabeça Mas é quente, uma boa atitude, Mas de atenção. cabeça quente, todos às vezes fazem Exatamente. estupidez. As pessoas, não é? eu tive um aluno ano passado, e está lá todos os dias, ele não pode ver que não venha logo cumprimentar-me, que disse um palavrão, dentro da sala, estava à minha frente. Eu olhei para ele assim e disse, só disse isto, Ele baixou a cabeça, meteu a cabeça entre as mãos, e eu continuei a aula. Não disse mais nada. No final da aula, ia chamar por ele para falar com ele. E ele disse, o professor dá-me um minuto. E eu disse, claro que dou os minutos todos. Professor, nunca me aconteceu isto. Eu nunca dei isso um palavrão dentro da sala de aula. E o professor não me merecia, nem havia razão nenhuma para eu ter dito. Estou a passar um período difícil e, professor, desculpa, eu disse, você disse algum palavrão aqui na aula? Eu não percebi de nada. Exato, E exato. passámos à frente, está a entender? Porque Exato. questão de informação, quer dizer, não vamos pegar num miúdo, desculpem a expressão, num miúdo de 15 anos e marcá-lo com um processo disciplinar que fica escrito. Um dia vai aparecer no currículo, vai aparecer aqui ou lá, alguém vai ler e vai dizer, é porque fulano e tal. Ele já tinha claro. problemas que chega. Há que ter bom senso. Não ia meter-lhe mais um problema. Não, nunca tive um processo disciplinar, nunca. Quer dizer, eu por acaso tive um processo disciplinar como professor. Não interessa, disso não posso falar. Não, disso não posso falar, Pronto, disso eu não pronto. posso falar. Não devo, mais que não posso, Claro, não claro. devo. E nós respeitamos, como é óbvio. Mas nunca abri um processo disciplinar para nenhum aluno. Procurei sempre resolver as questões. Claro. Às vezes Não é? o caminho para a solução nem sempre é esse, não é? Nunca é. Ainda Posso- vou dizer mais. Porque estraga o currículo também. É, Sim, Está a estragar o futuro. e é assim, se tu estás com problemas, se aquele está com problemas, vamos tentar entendê-lo. Vou-vos contar uma coisa que se passou há 4 dias, há uma semana ou 2. Nós estávamos na aula e ouvíamos gritar, não foi na aula, estava no gabinete, estávamos 3 professores de filosofia e ouvíamos gritar uma criança, um grito pungente. Era de quem estava a ser violentado, agredido gravemente e tal. E viemos à janela ver. E o que é que vimos? Vimos um miúdo na escola primária a ser arrastado por 2 pessoas, 2 mulheres. Uma devia ser a mãe, calculámos nós, e outra a funcionária, para dentro da escola. Já dentro da escola, mas da zona do átrio, lá para dentro. Sim, no recreio. Então veio um homem também, lá dentro, devia ser um funcionário, digo eu, a arrastar a criança.
Pronto, é um facto absurdo. Como é que se faz isto a uma criança? É verdade. O que devemos procurar é quando aparecem problemas. Se a criança não queria entrar na escola, de tal maneira que gritava como se a matassem e foi arrastada, teria que ser conversada, teria que algum psicólogo, ou um professor, ou alguém falar com ele, ver o que é que se passava. É isso. O processo, a violência, Não é. Não é não resolve caminho, não nada. é? Exatamente. Quer dizer, um berro numa E sala de todos aula, erram. Não é? um berro numa sala de aula da parte da pessoa tem que ser dado muitas vezes. Claro. É para impor silêncio, esse tipo de coisa. Tudo que seja muito além disso, Exato. não vale a pena. Bem, como também já deu para perceber, o professor já referiu, o professor não é apenas o professor, e engana-se lá em casa quem pensa que ele é apenas professor, porque é uma pessoa bastante multifacetada, de facto. Uma empresa de pastelaria e padaria. O que é que isso é ao certo e como é que consegue conciliar, enfim, a vida de professor com isso? Eu tenho uma participação numa padaria, pastelaria, eu até nem digo que sou dono, eu sou, mas eu tenho uma participação, só que é uma participação a 50% com a minha irmã, que é um esteio fundamental para que eu possa dar aulas, senão era impossível conciliar as duas coisas. A zona da gastronomia, do fabrico, de fazer coisas novas e tal, foi uma coisa que sempre me apaixonou, desde miúdo. Além de que eu gosto de comer bem, Já iremos também abordar isso. e como já vamos como entrar gosto por de comer aí. bem, algumas coisas é melhor ser eu a fazer, está a perceber? Quando eu dava aulas só à noite, o horário era mais reduzido e era mais fácil para mim eu fazer isso. Uhum. Agora é muito mais difícil, eu estou dias em que quase não vou à padaria. Normalmente antes de vir para a escola, passo pela padaria pelas 6 e tal da manhã, 6h30, 7 menos um quarto, depende de várias situações, ver algumas coisas que é preciso e tal, mas e depois mais no fim de semana, mas não é difícil. Claro que agora começa a ser cada vez mais difícil, porque a idade não perdoa, não é? Sinto-me rijo, mas é um rijo mais mole. Mas ainda está aí, está um Sim, jovem. Um estou- jovem. Mas estou mais ou mas menos foi, eu. foi o fundador? Fomos os fundadores, eu e a minha fundador. irmã. 18 de setembro de 1987. Já Está lá a data que eu já fui. Sim, pois, e foste muito mal recebido e desde já te convido a ir lá uma vez. Telefona primeiro para Temos não que passar ser, lá um para dia não te desses. acontecer o que aconteceu da última vez, porque, Não fomos mal recebidos em termos de mau atendimento. quer foi- dizer, uma pessoa que vai lá para dar um abraço de tantos quilómetros e aconteceu o que aconteceu, que não vale a pena estarmos a dizer, Sim, que não foi nada de grave, quer Sim, dizer, não não foi foi nada grave, propriamente exato. maltratado e agredido, mas, enfim, eu não gosto disso. Eu normalmente recebo, sei lá, muita gente, professores, alunos, amigos, colegas que vêm do outro lado do mundo e pronto. E normalmente falam sempre comigo, quer dizer, tu ir lá, e eu valorizo isso, e não consegui falar contigo, foi mal, muito mal. Mas Então já não era aluno do professor. Não foi, sim, não foi sim, para dar sim, graça. sim, exatamente. Sim. Até porque se eu sentisse alguma coisa disso, nunca estaria lá. não é? Exato, Claro. Diria sempre que não estava. Bem, desde que eu sou seu aluno também, e fui seu aluno, sempre me interessei muito pelas histórias que contava, porque o professor é um professor bastante ativo, com bastantes hobbies, e que eu interessava muito porque realmente não estávamos a dar matéria nessa altura, por isso era mais interessante. É Não, sempre. estou a brincar. Mas o professor tem muitos hobbies e referiu também na conversa exterior ao podcast que tem formações em alguns hobbies, nomeadamente a gastronomia, não é? O sushi, o tema do Holocausto. Quer-nos falar um pouco sobre isso, sobre os seus hobbies favoritos, as suas formações? São 3 ou 4, eu tenho medo de deixar algum, o futebol, quer dizer, Futebol. Portanto, o Porto, não é? sim, quer dizer, quando falamos de futebol, pronto, o futebol com o Porto, tenho respeito por todos os adversários, mas o Porto, de facto, o sangue que me corre é o azul. Eu sou portista, tenho pena desde que começou a pandemia de não ter ido mais ao futebol, por razões óbvias, mas voltarei lá com todo o empenho e com um fervor mais reforçado. O futebol, pronto, eu acompanhei o Porto por todo o mundo, eu tive um ano delirante, que foi o ano de 2003, talvez o 2004. Ganhamos a Taça UEFA? Não, a Liga dos Campeões, em Foi que eu 2004, vi 2004. todos os jogos do futebol com o Porto no Dragão e no estrangeiro. Que Foi por sonho. sorte que Sonho. Que eu não sonho. adivinhava que íamos à final. Comecei a ver os jogos, fui a Lyon, fui a Gelsenkirchen à final, fui a Manchester,
foi a coisa, quer dizer, aquele golo de Costinha em Manchester, foi fabuloso. Portanto, eu gosto muito de futebol, não sou fanático, não discuto com ninguém, se alguém começar a discutir futebol, eu vou-me De uma forma embora. saudável, não é? Sim, sim, muito saudável, muito saudável. E é Eu assim que tem que sofro com as derrotas do Porto, exulto com as derrotas do Porto. É assim, o futebol é de um domínio que eu consigo separar, conforme dizia um sujeito que já foi dirigente, o Bagão Félix, que já foi dirigente do Benfica, o futebol é do domínio da paixão. Tudo o resto é do domínio da razão. O futebol é daquelas coisas mais importantes das menos importantes. Não é? Das menos importantes é das coisas mais importantes. Uma definição E eu interessante. gosto muito de futebol e, portanto, não... E gosto de ver outros jogos, etc. Ainda vi ontem um jogo fabuloso Real do Madrid. Real Madrid. Ah, Real sério, Madrid foi uma coisa Foi absolutamente uma fabulosa. coisa. Já não existia há muito tempo. Um jogo A assim, gastronomia, ou eu gosto isso. muito da gastronomia, gosto de cozinhar e gosto fundamentalmente de sushi. E por mero acaso tive a oportunidade de fazer uns workshops de sushi, como formando, aprendi algumas coisas e depois fui desafiado para dar workshops. E dei para funcionários ligados à Câmara Municipal de Gondomar, dei na Escola Secundária de Paredes, já fiz sushi para... Já começa a perceber porque é que os alunos gostam de si. Realmente faz sentido. Não, eles não Realmente. tiveram direito ao sushi, não comeram sushi, porque nunca tomaram iniciativa, embora sabendo que podiam, junto de... Não ficava bem ser eu a promover essa atividade. Até Se pode ser uma tiver- atividade da Associação de Estudantes. Exatamente, exatamente. E eu fiz, e ultimamente não faço. O sushi parece que não é uma coisa muito cansativa, demora horas para fazermos sushi para 30 pessoas, para quem não tem uma cozinha montada para isto, eh, Vou ser sincero, eu não gosto de sushi. sim, pronto, Queres que eu seja sincero? algumas Nunca pessoas, provaste. Também não gosto. pronto, um dia vão gostar, se Deus quiser, e o Sushi Man for bom, Exato. vocês vão gostar. Eu tenho todos os apetrechos para fazer sushi, eu estive no Japão 15 dias, não comi o melhor sushi, talvez numa das casas tenha comido, mas como muito bom sushi no Porto, eh, portanto gosto muito. E durante anos, por exemplo, só comia peixe, não comia carne, agora não estou tão fundamentalista, e, portanto vou alternando o peixe com a carne, mas sushi é de facto aquilo que eu mais gosto e que me dá prazer Exato. fazer. Portanto, se um dia quiser-nos tentar convencer a gostar de sushi, Tá à vontade, Nunca tá à sabe, vontade. nunca sabe. Referiu também a sua formação em No Holocausto, em sim. Jerusalém, que foi em Eu Jerusalém. estive em Jerusalém, na Universidade do Ad Vashem, em Jerusalém. Estive lá 3 semanas. E foi um momento que marcou a minha vida. Marcou a minha vida, que já vinha marcada pelo Holocausto desde adolescente. Eu dizia há bocado, o meu pai, embora não tendo nenhum curso superior, era um homem muito culto, à época então, muito culto. O tema do século passado, portanto, tudo que é a história do século XX, o meu pai dominava muito bem, tínhamos alguns livros bons sobre isso, e eu fui fui vendo filmes e tal, pronto, só tínhamos um canal na altura, não é? Que era o canal 1, mas pronto, havia o cinema e tal, e havia umas coisas, e eu fui ganhando vontade. E eu dizia sempre uma coisa muito jovem, e eu teria os meus 14, 15 anos. Eu dizia aos meus amigos, eu hei de ir a Israel e hei de ir a um kibbutz. Um kibbutz, em linguagem simples, era uma quinta onde os judeus se juntavam para trabalhar no início, quando foi o início do Estado de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial. Não havia condições nenhumas, aquele país era um deserto, e eles fizeram de um deserto um jardim. E eu lia notícias, ouvia falar no kibbutz, naquele espírito de solidariedade entre as pessoas, ou trabalhar gratuitamente, trabalhar por trabalhar, para ajudar os outros. Eu sempre disse, eu queria passar um mês ou 2 num kibbutz e tal. E tive a sorte, quando fui fazer esta formação há 7, 8 anos, tive a hipótese de visitar um kibbutz lá em cima, no norte de Israel, junto à fronteira do Líbano. Visitar um kibbutz, visitei vários lugares de Israel, da Palestina também,
E estive nessa universidade onde fizemos uma formação posso dizer, porque aquilo depois valorizou a carreira, uma formação talvez de 80 horas. 80 horas são muitas horas de É trabalho. verdade, é não é? verdade. Horas É de verdade. trabalho, não Sim, estamos a sim. falar de estar em Israel 80 horas. A formação de 80 horas foi absolutamente extraordinária. Fiz amigos para a vida. Não mudou a minha visão da realidade, não mudou a minha visão da realidade, continua a ser a que era antes disso, mas aprofundou. E há várias cidades. Eu fiz uma semana de formação, por exemplo, em Lisboa, há 5 anos ou 6 anos. Fiz formação, workshops em Lamego, por exemplo, estou-me a lembrar, em Lamego, em Braga, enfim, já Portanto, uma corri. experiência Professor, enorme, não é? professor bastante retrógrado, É. não é? Bastante. Como o professor referiu, já foi a Tóquio, já foi a Jerusalém, ou seja, é um professor muito viajado. Sim, eu adoro, é um dos meus hobbies que está parado. Eu fui apanhado, a pandemia apanhou-me a fazer as malas para ir para o Vietnã. Que pena. Aliás, foi declarado, no Vietnã declarou, pronto, que não aceitava aviões e tal, viagens, uma semana antes de eu ir. Eu tinha Muito bem, tudo, lembro estava da pago, professora- tinha tudo o pronto, professor tudo para ter dito ir, isso. etc, para o Vietnã. E não fui, não perdi ainda a esperança de ir. E este ano, se a guerra permitir, já não digo a pandemia, vou a qualquer lado assim esquisito. Mas sabe-nos numerar todos os países que já visitou? Se calhar é uma lista muito longa, não? A lista é longa, a lista é longa, mas é assim, os mais significativos, tirando os países da Europa, que mais ou menos Sim, aqueles sim. mais Temos conhecidos. Espanha. Já fui a sim. Espanha, Pois. quer dizer, sem as outras vezes, não é? Mas aqui na Europa já imensos países, a França, a Bélgica, a Inglaterra, claro. Na Ásia, que fui a bastantes países, a Ásia, além do Japão, eh, estive em Bali, na Indonésia, estive de passagem, mas aí foi mesmo só de passagem a Jacarta, estive em Singapura, estive em Timor tive 2 semanas. Singapura já era como é agora? Exatamente, foi ontem. Eu fui a Singapura ontem, eu fui a Singapura, posso dizer, há 8 anos. Singapura é exatamente, tanto quanto eu leio, não é? Tanto quanto eu leio, Singapura de há 8, 9 anos é exatamente a Singapura de agora. Porque Que é um país, é uma democracia ditatorial, se quisermos dizer. Aham. Tem toda a aparência de uma democracia, é mais uma ditadura que uma democracia, mas de qualquer maneira não se nota nada, está-se bem. É tudo muito organizado. É tipo Japão. São asiáticos. Eles quando estive na China, estive na Índia, estava-me a esquecer. Estive em Macau, estive em Hong Kong. Incrível, incrível. Uma Tive- experiência muito E vasta. para a de parte facto. mais para o ocidente das Américas? Não. Estive em Cuba. Eu esqueço-me porque, quer dizer, São muitos. são muitos anos. Estive em Cuba 2 semanas, talvez, 10 dias, 2 semanas em Cuba, em 1994. Cuba ainda era uma ditadura a sério. Pois. Hoje continua, mas, enfim, é diferente. Exatamente. Sim. Mudou um bocado e tal, mas eu tive, sei lá onde é que eu já estive. Paredes, Esteve na Amarante. Fiel, Destino de realmente. sonho, Paredes, não é? Mas sabe, para mim, o viajar não tem que necessariamente meter-me num avião e ir para sítios muito distantes e exóticos. Tenho que puxar à filosofia. O Descartes disse que havia 2 maneiras de conhecer o mundo. Uma era viajar e outra era ler. Nós conhecemos muita coisa lendo. Mas mesmo estas viagens pequenas, se me disserem amanhã vamos a Lisboa, isto para mim é uma festa. Já fui 50 vezes ou 100 vezes a Lisboa, não sei, 50 vezes fui de certeza. É uma festa porque é um ambiente diferente, são coisas diferentes e o ato de sair, ele não se lembra, mas nós em filosofia, quando damos fenomenologia, dizemos que o sujeito sai de si, está fora de si e regressa novamente a si com a imagem do objeto.
A viagem é assim, eu saio de mim, estou fora de mim e regresso a mim com a imagem do objeto. No objeto nada se modificou, não é? Eu fui a Singapura, nada se modificou a Singapura, mas eu modifiquei-me por causa de Singapura. Faz sentido, faz todo sentido. Eu Sim, modifiquei. senhor. Tive numa cidade lá perto, que agora não consigo dizer o nome, perto de Singapura, que pertence à Malásia. Enfim, já tive em todos os Incrível. sítios. Bem, por último, eu gostava só de lhe pedir, para um jovem da nossa idade, se pudesse aconselhar só um destino para nós irmos, qual seria? Não aconselhava destino nenhum. Aliás, aconselho os jovens a fazer uma coisa. Aconselho os meus alunos. Não há aluno nenhum a quem eu não tenha dito que tem que viajar. Tem que viajar. Mas já agora, é assim, aconselhar um destino seria sempre um destino que não fosse Europa. Vocês têm que começar para um lado, mas se forem para a Ásia, se forem para a África, se forem para as Américas, vão para sítios diferentes, principalmente a Ásia. A África também, mas eu a África não conheço nada. Não é propriamente uma coisa que me dê um prazer, não me cativa muito. Sou muito criticado em casa por causa disso, mas não me cativa. Mas se fores à Ásia, vais ver um mundo diferente. Vais ver uma terra completamente diferente. E vou-te dizer um sentimento que eu tive em Hong Kong. Eu estive em Hong Kong, estava sozinho. Sozinho, estavam outras pessoas também, de um grupo e tal, mas eu não estava nem com família, nem com ninguém, nem com amigos diretos. Espírito aventureiro, não é? Mas fui num grupo, mas ia só. Sim. Eu lembro perfeitamente de me ter deitado no quarto, ter ligado a televisão, não haver um canal sequer que tivesse alguma língua que eu, embora não percebesse, mas dissesse isto deve ser alemão, isto deve ser... Não, aquilo eram umas línguas completamente esquisitas. E eu dizia, ali eu tive a dimensão da pequenez do ser humano. Porque eu senti que ali, se eu desaparecesse, se eu morresse, se alguém me matasse naquela altura, não contava para nada. Porque estava num país completamente diferente e com línguas completamente diferentes, línguas asiáticas completamente diferentes. Quem é que eu sou aqui? Não sou ninguém, não é? Não sou absolutamente ninguém, sou um grão de areia. Vai à Ásia, primeiro passeia, seja como for. Se eu puderes ir para a Ásia, vai, põe uma mochila às costas. Realmente uma cultura muito diferenciada. Sim, muito diferente. Põe uma mochila, vai, e não venha, seja o que Deus quiser, e não venhas tão cedo. Um dia tenho a certeza que poderei realizar isso. Bem, será? E acho que para finalizar, não, para anunciar a nossa nova rúbrica aqui do nosso podcast, Jonas, faz as boas-vindas. Bem, então é assim, como ela disse, creio que é tempo de vos anunciar a nossa novidade. Isto é, o tema da semana. Bem, como vocês sabem, ou não, né? Nós pusemos no nosso Instagram uma caixa de sugestões para perceber o que é que vocês queriam que nós abordássemos aqui com o professor Mário Cruz neste episódio. O que é facto é que vocês acabaram por escolher outra vez a guerra na Ucrânia. Mas não a guerra em si, a guerra na vertente social, política, económica e as consequências que esta poderá ter. Por isso, como o nosso convidado de hoje, até que teve a formação do Holocausto, diga-nos a sua opinião acerca as consequências de guerra e pós-guerra a nível nacional, internacional, mas acima de tudo a nível socioeconómico e político. Faço a pergunta mais. À plateia, não é? Claro. Não, foi o que nos pediram. Sim, claro. E eu comentava há bocado, eu comentava que desde que começou a guerra eu nunca mais vi um telejornal. Não ouvi notícias sobre a guerra. Eu tenho acesso às notícias na mesma. Eu tenho o público todos os dias, digital, portanto vejo o público. Tenho internet no telemóvel, tenho computador e, portanto, estou dentro dos assuntos. Leio fundamentalmente artigos de opinião. A guerra em si, aquele sangue que escorre pelas paredes da CMTV, eu não valorizo isso. CMTV é um caso à parte. Pois, mas pronto, não só para perceber que há esses pormenores eu desconheço, nem quero conhecer, sei que uma guerra é sempre uma coisa péssima e, portanto, não me interessa falar disso.
interessa mais falar do que efetivamente perguntar. É o que é que acontece a seguir, consequências, as consequências disso. Nem de propósito. Há bocado um diplomata falava na TSF exatamente sobre este assunto, sobre o que é pós-guerra e tal, e eu revi muito na perplexidade que ele teve em responder a esta questão mais ou menos que lhe foi colocada pela TSF. Isto está complicado, nós não sabemos, nós estamos quase numa guerra que não sabemos contra quem é que estamos a lutar. Nunca nos passaria pela cabeça que um país detentor de uma capacidade bélica tão grande e detentor de armas nucleares pudesse alguma vez, na Europa, lançar uma guerra que aparentemente não tem sentido. Ele quis rever a história toda, ele fez um discurso que eu li, não ouvi na altura, chamaram-me a atenção para o discurso dele, li um discurso que não tem nada a ver com a história, com a origem da Ucrânia, não tem nada a ver com isso. Eu penso que ele quer restaurar a grande União Soviética. Dele entende-se Putin. Sim, Putin, pois, Sim. exatamente. Quer restaurar a grande União Soviética. Eu percebo, por um lado, que ele possa ter algum receio de ter à sua volta todo um conjunto de países da NATO, não é? E, portanto, aquela questão, se calhar foi mal pensada politicamente, da Ucrânia tentar ou querer entrar na NATO. A Ucrânia já percebeu que foi um mau passo e já está a dizer que até nem queremos e tal. Ver-se-á depois, quer entrar na União Europeia, mas eu prevejo dificuldades muito grandes nos próxima dezena de anos. Dezena? Dezena de anos. Isto não fica... Em termos psicológicos, em termos sociais, em termos políticos, não vai ficar... Eu não quero ser dramático, pedra sobre pedra, não quero ser bíblico. Sim. Claro. Não vai ficar pedra sobre pedra. Nós vemos atacar maternidades. Quer dizer, como é que é possível uma coisa destas? Vemos que parece que terão morrido mais civis do que militares. Como é que numa guerra morrem mais civis do que militares? Já estamos a regredir à guerra de 39-45. Eu estou sinceramente preocupado e vejam já em termos económicos. É uma afirmação, o que é que disse agora, uma afirmação até bastante complicada de se É dizer, grave, é? é grave. Eu não sou um estudioso da matéria, estou baseado no que eu leio fundamentalmente comentários, e tudo o que eu leio, não vejo em lado nenhum palavras de esperança. Eu nem quero ler muito para não ficar deprimido. A minha depressão... Não, mas é verdade. Eu sinto mais deprimido sem ter depressão, sinto mais deprimido com a guerra do que tive com o Covid. Deprimiu-me durante uns meses. E durante os meses eu percebi que isto mais dia menos dia ia acabar. E percebia-se como é que ia acabar, e se calhar ia acabar ficando sempre endémica, a pandemia ia ficar endémica. O curso natural da doença, não é? Exatamente. Mas também as mídias pioram sempre Eu a situação. Eu sei perfeitamente, mas é assim, isto mudou muito, por exemplo, repara que a Polónia era um país que não recebia refugiados de lado nenhum. Aliás, eram ativamente contra o facto da União Europeia receber refugiados. Neste momento, quer a Eslováquia tem 2 milhões de habitantes. Se algum professor de história ouvir isto e não for, depois que me diga. Portanto, tem 2 milhões de habitantes. É a cidade de Lisboa num país. Exatamente, e tem 400 mil refugiados. Atenção, 20% da população acima dos 2 milhões são refugiados. São 400 mil, que são 20%. A Polónia, não sei os números da Polónia, eu conheço muito bem a Polónia, também foi um país onde eu já fui. Aliás, sabes que eu levei várias vezes turmas da nossa escola ao estrangeiro. Levei-os ao Guggenheim, a Bilbao. Levei-os 2 vezes a Auschwitz. Auschwitz, Varsóvia e tal, na Polónia. E levei-os à Grécia. Então, também fui à Grécia, há bocado não disse. Também fui à Grécia. E coloca-me... Eu sou daqueles que eu não tenho muita confiança na espécie humana. Sou dos que não acredito. A ideia do homem bom do Rousseau, eu não partilho.
Eu acredito, como a Hannah Arendt, de que o mal pode ser uma banalidade. E tu colocado no sítio certo, à hora certa, nas condições certas, pode ser do pior. Há um filme que alguns alunos chegaram a ver, que é precisamente o nome desta filósofa, Hannah Arendt, que morreu em 1977. Morreu em 1977 e é uma mulher que é filósofa, uma das maiores filósofas contemporâneas, quer dizer, já Sim, faleceu, da mas é modernidade. da época contemporânea, uma mulher extraordinária, que desenvolveu muito esta tese da banalidade do mal, a propósito daquele sujeito que foi preso em 1962 na Argentina, que era o diretor do campo de concentração de Auschwitz. Uhum. Os israelitas, a Mossad, que é serviços secretos israelitas, raptaram-no, levaram-no para Israel, julgaram-no, e ela, que trabalhava num jornal, salvo eu, que era o jornal americano, que era The Yorker, foi mandada para lá, por ser de origem judia. Toda a gente convencida que ela ia cair em cima do homem, do Heinrich. O nome não é este, pronto, a idade já não perdoa. Mas ela desenvolveu todos os artigos que ela mandava todos os dias para serem publicados no jornal, pareciam até que estava a defender o homem. E não estava a defender, ela só estava a defender esta questão muito simples, a banalidade do mal. E nós estamos a assistir, neste momento, na Europa, à banalidade do mal. Isto começa a ser tudo tão banal, tão banal, tão banal. Uma afirmação muito forte. É muito forte. Muito forte, mas pensada. Sim, sim, é muito forte, mas repara uma São coisa. factos. Nós só temos 12 dias de guerra, neste momento, ou 14. Não tenho a certeza. Não interessa. Mas é por aí. Mas temos muito poucos dias de guerra. Falemos daqui a meia dúzia de semanas, isto vai continuar Podemos e vai falar entrar, positivamente. pronto, e vai entrar pelas nossas casas dentro esta banalidade, cada vez mais. Nós vamos habituar a isto. Nós temos 4.200 refugiados que chegaram, entretanto, ontem até às 13 horas tínhamos 4.200 refugiados. Estamos a fazer um trabalho fabuloso, a Polónia também, a Eslováquia também, e outros países, eu falo destes que eu sei. E está a haver uma grande solidariedade. Uma solidariedade, e lá está a mudar muita coisa, para bom também, se é que se pode falar bom com uma guerra. Mas eu acho que despertou duas coisas na Europa, a guerra. Despertou a NATO, e nós precisámos de ter uma defesa armada forte, não é um exército para atacar, mas um exército para nos defender. Exato. E a NATO estava quase a dormir, pelo menos estava em vigília, e fortificou os laços da União Europeia. Portanto, eu acho que aí vamos ganhar alguma coisa. Mas o custo disto é tão grande, eu sei que tu queres ser um bocado. O custo disto... Não estava a falar da sua afirmação, que agora disse que estamos a ganhar alguma coisa. Mas é o que vai dizer agora. O custo ultrapassa... É enorme, quer dizer, era preferível não ganhar isso. Era preferível não ganhar. Claro. Vamos pagar tudo muito caro e vamos pagar tudo. Além dos bens alimentares, Claro. etc. Vamos pagar... E vamos pagar, ensinar... Como é que se explica ao miúdo? Não sei se vocês têm irmãos pequenos. Se explica ao miúdo de 4, 5, 6 anos, que mesmo que esteja a brincar na sala, vê umas imagens ou outra da guerra e pergunta ao pai, como é que se explica isto? Como é que mesmo vocês, que são tão jovens, quer dizer, começam a ver, primeiro levar com uma pandemia, 2 anos e tal, e agora que estavam a tentar entrar num clima razoável, neste momento... São tempos levam com uma guerra. Vocês tiveram azar. Vocês tiveram azar. São tempos de incerteza. Quando os vossos pais gostaram um do outro. Não é? Mas para finalizar, eu queria só fazer esta questão, que acha que estamos, obviamente com diferenças, a reviver uns tempos de Segunda Guerra Mundial para agora Terceira Guerra Mundial? É assim, não há uma Terceira Guerra Mundial. Sim. A pior coisa que se pode... Não, é assim... Eu estou falando, acha que vamos reviver esses tempos? Deixa-me dizer-te que eu tenho isto muito bem pensado. Muito bem pensado. Não há Terceira Guerra Mundial. As guerras mundiais acabaram quando foi a Segunda. A Terceira não existe. Nunca vai existir. Porque não fica cá ninguém para contar. Ora bem. Atenção, a Terceira Guerra Mundial, ninguém vai contar a Terceira Guerra Mundial. É uma boa... Não há ninguém para contar uma Terceira Guerra Mundial. Eu só para finalizar, que eu sei que isto tem um tempo. Estamos a ficar sem tempo. Vou-te só contar uma história muito pequena.
salvo erro, enfim, peço a quem nos possa ouvir que perdoe se a data não estiver errada, em 1995, no dia 8 de agosto, ou 6 de agosto, fez 50 anos que nós pusemos uma bomba, enfim, a humanidade pôs uma bomba em Hiroshima que fez tudo aquilo. Estive em Hiroshima, antes que me esqueça. Não falha. E, portanto, lançámos uma bomba e foi aquela tragédia toda que nós sabemos e tal. E nesse dia o Jornal Notícias tinha toda a primeira página, eu nunca mais me esqueci disso, toda a primeira página do Jornal Notícias era uma terra, o globo, destruído, feito em cacos, e num cantinho um ganinho de uma árvore. E um pássaro e uma passarinha, calculo eu que era passarinha. É uma questão de sexo. E diz um para o outro, lá temos que começar tudo outra vez. Isso diz muito. Não é? Isso diz E muito. eu espero que os passarinhos não tenham essa razão. Não temos que começar outra vez um processo de evolução genética Vamos esperar que não. extraordinário. Vamos esperar Não, que bem, não. parece que o nosso tempo também está a esgotar. Infelizmente vamos ter que acabar este episódio. Mas não nos animem, pessoal, que para a semana estamos cá outra vez. E até lá contamos com todo o vosso feedback, como sempre. Exatamente. Queremos agradecer ao professor Mário Cruz. E eu é que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado por estar cá. Uma experiência de Foi um vida incrível. Vai-me gosto deixar só dizer uma coisa. Sim, Força. E vou repetir para a Câmara exatamente aquilo que disse no início. Há que louvar a iniciativa destes jovens da Escola Secundária de Paredes. Isto fica no norte do país, para quem eventualmente não saiba. Tem outras cidades à volta que têm alguma importância, como o Porto, etc, etc. Mas nós estamos em Paredes, numa cave de um prédio em que se faz cultura, e faz cultura à vontade, faz cultura com simplicidade, mas de facto, em vez de estarem no café a fumar qualquer coisa, ou meter qualquer coisa, umas cervejas e tal, estão aqui a trabalhar e eu quero dar-vos parabéns pelo trabalho que vocês E estão a agradecemos fazer. muito. Agradecemos. E continuaremos Ok. a desenvolver este trabalho o melhor que nós Ok, pudermos. ok, muito Isso obrigado. garanto. Obrigado por estarem também desse lado. Fiquem bem, fiquem connosco e para a semana temos mais. Exatamente. À mesma hora de sempre, domingo, às 7 menos um quarto, aqui, no Novo Canal. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.